Desculpem o atraso, a conversa estava boa. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria tão grande nós nos reunirmos, nós estarmos juntos neste momento aqui de adoração a Deus, momento de gratidão ao Senhor. Somos gratos porque passamos mais uma semana, porque estamos aqui, porque temos saúde, porque temos disposição, porque estamos muitos em família. Obrigado, Senhor, né? É isso que nós queremos dizer. Eu gostaria de convidar a todos para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Salmos, no Salmo 33. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Assim está escrito: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Amém, gente? Vamos cantar ao Senhor com alegria. Por quê? Porque se estamos aqui é porque cremos que fomos justificados através do sacrifício de Jesus. Vamos cantar com alegria de todo o nosso coração, louvando sim com o violão, não é harpa nem lira, mas com o violão, com as nossas vozes. Vamos aclamar o Senhor por quê? Porque estamos aqui, porque Ele nos convidou. Estamos aqui porque a Sua palavra nos atrai, a Sua palavra que é a verdade. A palavra de Deus é reta e ela é um firme fundamento para as nossas vidas. Vamos orar, entregar a nossa noite, vamos entregar as nossas mentes, corações, pensamentos, para que durante todo esse tempo nós nos entreguemos totalmente ao único que é digno de tudo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento. Somos muito gratos porque tu nos trouxeste aqui. Na verdade, cada pessoa que aqui está veio porque ouviu a tua voz chamando e dizendo: eu quero me encontrar contigo, eu quero estar contigo. Eu quero ouvir a tua voz e eu quero conversar contigo. Obrigada por isso, Senhor, porque se atendemos ao convite teu, é certo que algo novo tu tens para ministrar aos nossos corações e às nossas vidas. E nós já somos muito gratos pelo que já fizeste até aqui e por tudo que tu vais fazer. Bendizemos o teu nome e te glorificamos. Dizemos: Espírito Santo, conduz-nos. Nós queremos adorar o nosso Deus, declarando que Ele é digno de tudo. Queremos, junto com os irmãos e juntamente com os anjos que vivem a adorar o Senhor, nos céus eles adoram o Senhor dia e noite, e junto com os anjos vamos adorar o nosso Deus neste momento. Amém? Os santos e os anjos os santos e
Te exaltamos.
obrigado por derramar a sua graça sobre nós nesta noite. Obrigado, Pai, por estar aqui nesta noite e nós podemos entoar cânticos a Ti, Senhor, e louvar Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Senhor,
nós te bendizemos mais uma vez e te glorificamos, Senhor. Não somos merecedores de tudo aquilo que recebemos, mas Tu, Senhor, no Teu infinito amor, na Tua infinita bondade, Senhor, Tu fizeste tudo por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício em nosso lugar lá na cruz. Obrigada, Senhor, pela vida nova que temos oportunidade de viver a partir do que Tu liberaste para nós, Senhor, através da Tua morte e ressurreição. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Só podemos dizer gratidão, Senhor. Gratidão. Em nome de Jesus. Amém. As crianças podem vir à frente. Vem cá, vem, André, vem. Arthur. Vem cá. Isa. Vem, vai ter. Vem. Vem cá, vem. Aqui, ó. Aqui tá o André, ó, o Arthur, a Isabela. Cadê a Júlia? Oi, Júlia. Amém, Senhor, nós te somos gratos por essas crianças tão lindas, Senhor, que nessa noite estão aqui conosco. Nós te agradecemos pelos pais que as trouxeram, Senhor, obrigada. Obrigada pelos seus corações abertos para receber a Tua palavra, para aprender de Ti, para glorificar a Ti. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos abençoá-los com a mente clara, com a mente receptiva, com o coração aberto e com uma noite cheia da novidade de Cristo. Em nome de Jesus, abençoamos igualmente a Tânia, para que mais uma vez, Senhor, ela possa ministrar o coração das crianças aquilo que Tu já liberaste dos céus. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. André aqui, ó. Bem, amados, vamos mais uma vez receber. Deu um beijo instalado aqui. Vamos mais uma vez receber do maná que o Senhor preparou para essa noite para nós. Na semana que passou, nós refletimos a respeito de algo tão grandioso, que foi a identificação da raiz espiritual da rejeição, e pudemos entender e entregar aquela raiz que recebemos lá como herança de Adão, entregar na cruz, porque ali Jesus, como o último Adão, o último homem, Ele morreu no nosso lugar. E algo novo Ele trouxe. E hoje eu queria partilhar com vocês sobre algo que é determinante para as nossas vidas e que tem sido um desafio neste tempo e que vai ser mais ainda nesses tempos finais até que Jesus volte. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas sabemos que 2022 anos já se passaram desde que Ele esteve na terra conosco. Então, sem dúvida, estamos muito mais próximos da sua volta do que a igreja primitiva. E um dos desafios para a nossa vida foi para todos os discípulos de Jesus até aqui e continua sendo para nós, a vida de fé, de fidelidade e do posicionamento que resulta quando temos fé no coração e fidelidade nas nossas ações. Amém? Então, eu queria convidar todos vocês para nós abrirmos a palavra de Deus mais uma vez num personagem do Antigo Testamento. Vamos ler no livro de Daniel, no Antigo Testamento, o profeta Daniel. Vamos aprender com a história dele o que significa vida de fé,
de fidelidade e de posicionamento. Amém? Então vamos lá, nós vamos ler no livro de Daniel, os versículos, no capítulo 1, os versículos de 1 a 21. Eu hoje estou com uma linguagem um pouco diferente, uma linguagem mais facilitada, uma tradução mais facilitada, mas vamos lá. Daniel, depois do livro de Ezequiel e Daniel. Fácil de gravar porque são os dois que acabam em El. Acharam? Capítulo 1, do versículo 1 ao 21. Eu vou ler. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino.
Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Então, nós falamos na semana passada sobre circunstâncias externas que podem nos causar rejeição. Lembram disso? E eu fiz uma afirmação aqui de que todos nós passamos e vamos passar por circunstâncias externas que podem nos levar a ter esse sentimento de rejeição, mas a causa não é esta. A causa da rejeição é espiritual, porque trazemos aquela herança de Adão. Da rejeição, Adão e Eva rejeitaram a Deus e depois, devido ao pecado, foram colocados para fora do jardim. O sentimento que eles devem ter sentido foi de rejeição de Deus. Agora vamos pensar aqui, dentro da mesma linha de raciocínio. Daniel teria razões para ter uma baixa autoestima? Daniel teria razões para se sentir rejeitado ou ter um sentimento de desvalorização? Vamos pensar juntos. Ele e os seus amigos, eles eram de Judá, da tribo de Judá, do povo de Deus, fazia parte de linhagem real, de nobreza. Então foram arrancados da sua terra, foram levados para a Babilônia e lá eles, longe da sua família, longe do seu povo, longe da sua cultura, eles foram levados para serem preparados para o serviço do Império Babilônio. Como será que nós nos sentiríamos se de repente perdêssemos, fôssemos arrancados, levados como escravos da nossa terra, da nossa casa, da nossa família e da nossa cultura, e fôssemos levados para um lugar onde teríamos que aprender uma nova cultura, uma nova língua, novos costumes, e ainda servir a um Deus idólatra, a um Deus pagão? Como será que nós nos sentiríamos? Como se sentiu Daniel? Qual foi a reação dele? Será que ele ficou se lamentando? Será que ele ficou olhando para si, dizendo, coitado de mim, o que vai ser do meu futuro? Como Daniel reagiu? Gente, nós precisamos pensar que Daniel era um jovem entre 16 e 18 anos. Adolescente, pouco maior que os nossos aqui. Pensem vocês, se vocês fossem tirados da sua casa, dessa cidade, dessa cultura, dessa língua, como vocês viveriam? Qual seria o sentimento? Mas aqui entra aquilo que falamos a respeito de ter o Senhor no seu coração, de ter um relacionamento com Deus, de ter um comprometimento com Deus. A palavra nos diz que Daniel, mesmo diante disto tudo, quando ele foi confrontado com esta nova situação, ele decidiu no seu coração. Essa versão diz que ele decidiu. Numa outra versão bíblica diz que ele propôs no seu coração de não se deixar contaminar por tudo aquilo que ele teria que viver. Como seria possível? Como seria possível ele não se contaminar, ele não ser invadido por tudo aquilo que ele teria que aprender e viver? Foi um posicionamento dele de confiança no seu Deus. Certamente, apesar da pouca idade, nós sabemos que os judeus ensinam os seus filhos até os 13 anos de idade, que com 13 anos de idade eles são considerados preparados para viverem a sua fé. Existe uma cerimônia que declara que eles são adultos do ponto de vista da prática da fé.
porque aprenderam desde criança todas as escrituras sagradas. Então Daniel tinha isso dentro de si e certamente tinha um compromisso com o seu Deus. Certamente ele entendia algo que nós todos precisamos entender: ninguém vem a este mundo por acaso. Ninguém nasce como fruto de um acidente, mesmo que não tenha sido planejado pelos pais, mesmo que tenha sido numa situação complicada. Ninguém vem a este mundo se não houver um propósito de Deus. E quando nós entendemos que Deus é que está no comando da nossa vida e podemos nos entregar a esses cuidados, tudo passa a ser diferente. Então aqui, Daniel e os 3 amigos deveriam, junto com outros tantos jovens, passar por um período de preparação, gente, 3 anos aprendendo a língua dos caldeus, que era a cultura da época lá na Babilônia, aprendendo os costumes, aprendendo tudo que dizia a respeito à cultura dos caldeus. Era ter que deixar a sua cultura para receber uma nova. E mais, eles precisariam se alimentar dos mesmos alimentos da mesa do rei. Com relação ao aprendizado da cultura e da língua, eles não podiam fazer nada. Eles tinham que se submeter a isto, crendo certamente que Deus guardaria sua mente. Mas com relação à alimentação, eles poderiam tomar uma postura, e tomaram uma postura. Daniel decidiu firmemente não comer daqueles alimentos que certamente ou possivelmente eram consagrados a outros deuses. Nas culturas pagãs, e ainda principalmente dentro de uma mesa real, por causa das crendices de que é preciso oferecer a bebida, a comida aos deuses para que haja proteção, para que a comida não seja envenenada ou para tantas coisas, há esses rituais de consagração. Daniel certamente conhecia isso, ou estava conhecendo. E mais, é bem possível que os alimentos da mesa do rei fossem contrários aos alimentos permitidos pela lei de Moisés. Todos vocês sabem que os judeus têm uma alimentação especial, né? Eles têm determinados animais que eles não comem, tem determinadas misturas que eles não fazem na hora de preparação do alimento, né? Que não podem misturar o leite com determinadas misturas. Então existe todas regras sobre a alimentação, e Daniel foi criado dentro dessas regras. Então a postura dele foi: eu não vou me contaminar. Por quê? Porque se aqueles alimentos fossem consagrados, ele estaria prestando adoração àqueles deuses na hora que comesse. E se esses alimentos não fossem de acordo com a lei de Moisés, com a lei de Deus, ele estaria transgredindo a lei. E aí ele perderia a proteção do seu Deus. Então, num passo até de ousadia, nós podemos dizer, Daniel chega para o chefe aqui, chega para o chefe dos eunucos, que era dos servos do rei, que foi designado para cuidar daqueles tantos jovens. Ele ousa pedir para não comer daquela comida e nem beber do vinho. É interessante pensar que certamente a comida do rei era uma comida elaborada, assim como o vinho, sendo a partir do fruto da videira, é processado, é fermentado. Ele optou por se alimentar daquilo que era natural. Os legumes crescem, basta que se plante.
Os legumes podem ser consumidos cozidos a vapor, sei lá, não precisam de muita elaboração, diferente das carnes, diferente de outros pratos chamados de iguarias. Então, Daniel pediu que eles só se alimentassem de legumes e bebessem água. E aí, o que responde o oficial para ele? Como eu vou fazer isso? É uma ordem do rei? Eu tenho medo que o rei se volte contra mim e atente contra a minha vida. Mas, gente, quando nós nos posicionamos de acordo com os princípios de Deus, quando nós desejamos honrar a Deus e respeitar a sua palavra, o seu ensinamento, aquele ensinamento que nós já recebemos, que já conhecemos, Deus faz o sobrenatural. A palavra diz que aquele homem foi bondoso para com Daniel e correu o risco de morrer. Uma pessoa, um estrangeiro, por causa de jovens que estavam, na verdade, se rebelando, nós não podemos assim dizer. Era uma ordem do rei e ele pede que seja feito diferente. O rei iria saber. Então, o chefe dos cozinheiros, diz, mas como? Se vocês forem encontrados abatidos, o que vai ser? Aí então ele diz, experimente-nos por 10 dias. Gente, será que 10 dias vai fazer uma grande diferença na nossa alimentação? Não. Talvez a gente possa perder um pouco de peso se faz uma restrição em 10 dias, Mas mudar o semblante, parecer, como diz o texto, que eles depois dos 10 dias, eles pareceram mais saudáveis, mais robustos, mais fortes. É graça de Deus, é resposta de Deus para o posicionamento de confiança, de fé que esses jovens deram. Nós temos tantas coisas a aprender com Daniel. Daniel teve uma firmeza de propósito. Ele decidiu fazer algo diferente do que estava proposto, porque ele tinha uma aliança com seu Deus e não queria quebrar essa aliança em hipótese alguma. Segundo ponto, podemos chamar a isso de fidelidade. Ele teve uma atitude a partir do seu sentimento de fé e de confiança em Deus, do seu comprometimento com Deus. Daniel tinha uma identidade. Ele sabia quem era o seu povo. Ele sabia o que era permitido ou não para o seu povo. E como ele optou por ficar dentro daquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo, correndo risco de vida, Deus o agraciou. Deus moveu primeiro o coração do chefe dos servos, depois daquele chefe dos cozinheiros. E o chefe dos cozinheiros, que foi designado então especificamente para cuidar dos 4, ele passou a alimentá-los apenas com legumes e com água. Mais uma coisa que eu acho interessante aqui, Daniel poderia ter pedido somente por si, não é verdade? Ele poderia ter dito, olha, eu não vou me contaminar, vocês me concedam para mim, um só no meio de um grupo de jovens, talvez não chame a atenção do rei. Agora 4 já é diferente, mas não. Os seus amigos eram também seus irmãos, tinham a mesma identidade, tinham a mesma procedência, não sabemos se eram parentes, mas eram vinculados. Então, ele preocupou-se também com eles, e aqui nós vemos que os 4 entraram no mesmo propósito. Vemos que era ele falando à frente, mas em favor de si e em favor dos 3 amigos também. O que eu queria enfatizar?
como está escrito, que Ele propôs no seu coração, eu queria dizer para vocês que tudo começa no nosso coração. Tudo começa de dentro de nós. Toda decisão por andar dentro dos princípios de Deus, por respeitar a sua palavra, por respeitar os seus ensinamentos, os seus mandamentos, é de dentro para fora. O livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Imagine se Daniel não tivesse se posicionado, aí sim ele seria atormentado de dentro para fora. Por quê? Porque ele sabia que ele estaria errado. Porque ele seria convencido do seu pecado a cada dia que ele comesse, ele saberia que ele estava fazendo algo contrário aos seus ensinamentos e à vontade de Deus. Então, queridos, é do coração que procede, trazendo para nós a decisão de amar. É do coração que procede a decisão de perdoar. É do coração que procede a decisão de receber o perdão. É do coração que procede o desejo de reconciliar-se com Deus e com as pessoas. É do nosso coração que procede o desejo e a decisão de mudar de atitude. Ah, mas eu não consigo mudar. Consegue. Quando você decidir, aí Deus entra com o sobrenatural. No momento, eu não posso, eu não consigo, mas quando eu me posiciono, Deus vem com a sua infinita graça e faz com que aconteça nas nossas vidas muito mais do que podemos pensar ou imaginar. Amém. A determinação, gente, de Daniel fez com que ele recebesse respeito por parte das pessoas que conviviam com ele e honra até dentro de um país estrangeiro, pagão e idólatra. Então, isto está para acontecer conosco aqui também. Nós estamos vivendo tempos difíceis, gente, e vai ser cada vez mais difícil. Estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus é contestada. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Hoje, na nossa reunião de oração de manhã, uma pessoa falou a respeito de... Estávamos orando pelo Brasil e a pessoa falou a respeito de uma Bíblia que era distribuída nas escolas. Aqui, ó. Alguém viu isso já? Conhece? Esse exemplar é dos anos 80, de quando eu me converti. Mas a primeira edição foi feita nos anos 70, ainda época de governo militar. Distribuído nas escolas com prefácio do como é o nome dele aqui? Do presidente da Academia Brasileira de Letras. A colocação feita por ele é de que o Brasil estava passando por dificuldades naquela ocasião, 50 anos atrás, porque faltava Deus nos lares. E então a iniciativa foi da Associação, da Liga Bíblica Mundial, de produzir esse Novo Testamento. Mapa do Brasil, na contracapa, distribuído aqui para escolas e leigos, venda proibida. Era distribuído. Então, gente, hoje, o que está acontecendo? Não podemos mais nem manifestar. Em alguns lugares, no Brasil ainda podemos, mas em alguns lugares do mundo, nem mais uma Bíblia pode ser carregada. Mesmo, não estou falando daqueles países de religiões extremistas, estou falando em países que antigamente eram cristãos. Hoje, isso tudo está se acabando. E para nós professarmos a nossa fé e nos mantermos dentro dos princípios de Deus, vai ser cada vez um desafio maior. Então, precisamos sim crer, receber a palavra na mente, crer no coração. E com o coração,
tomar uma decisão, assim como Daniel, de não se contaminar com a cultura que está vindo aí, de não se contaminar com esses desvios dos princípios de Deus que estão vindo aí. E a verdade é que quando nós nos determinamos e tomamos essa atitude, nós encontramos respeito e encontramos honra por parte das pessoas que estão ao nosso redor. Então, decisões que foram necessárias para Daniel e que são necessárias para nós. Primeiro, manter-se fiel a Deus. Por que que ele não quis comer aquela comida do rei e aquela bebida do rei? Porque seria contrário à determinação que Deus havia dado para o seu povo. Segundo, obedecer às leis divinas. Essas eram as leis lá, tá? Hoje em dia, nós não precisamos obedecer aquelas leis que foram dadas para os judeus. Em Cristo Jesus, isso ficou para o judaísmo. Nós temos 2 mandamentos apenas, gente. 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e, complementando por Jesus, amar como Ele amou. Esse é o mandamento que existe para nós. Esta é a lei. Porque se nós amamos a Deus, nós não vamos querer desagradar a Deus. Se nós amamos a Deus, nós vamos querer conhecer a forma com que Ele quer que nós vivamos. E nós vamos nos dispor a obedecer. E assim, amando o Senhor e nos dispondo a obedecer, nós vamos amar o próximo. Nós vamos amar até os inimigos, que é o que ensina o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Quando nós obedecemos ao Senhor e aos seus mandamentos, vai haver uma vida de frutificação, porque as pessoas vão olhar, que amor é este? Como pode amar até quem lhe rejeita? Como pode tratar bem aquele que lhe vira o rosto? Este é o amor. E este amor, além da frutificação, nos traz vitória nas nossas dificuldades. Terceiro ponto que Daniel, nós vemos na atitude dele, e que também precisa ser para conosco. Daniel honrou pai e mãe. Nós sabemos que na lei de Deus, nos 10 mandamentos, existe um mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejam longos os teus dias sobre a terra. Daniel sabia que se ele honrasse, ele conhecia esse mandamento, ele conhecia essas palavras dos 10 mandamentos, e ele sabia que se ele honrasse o que ele aprendeu com os seus pais, o que ele recebeu da cultura dos seus pais, a vida dele iria bem e seria longa. Então, talvez a gente aqui, alguns não tenham aprendido dos seus pais os princípios da palavra de Deus, mas tem aprendido aqui, tem aprendido com outros irmãos, tem aprendido com pessoas que têm ensinado a palavra de Deus. Vamos honrar o que temos aprendido, porque quando honramos, existe a promessa. O apóstolo Paulo repete esse mandamento lá em Efésios, quando ele dá instruções para as famílias. Ele dá instruções para os pais, ele dá instruções para os filhos, para os servos, para os patrões, para os homens, maridos, para as mulheres, esposas. Ele dá instruções, e ali ele repete esse mandamento: honre teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejam longos os teus dias sobre a terra. Essa é uma decisão que nós temos que tomar, de honrar o aprendizado que temos recebido, o ensino que temos recebido ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo da nossa caminhada com a palavra. E o quarto ponto que eu listei aqui é tornar-se uma pessoa honrada. Daniel, numa nação estrangeira, numa nação idólatra, ele serviu ao rei e à nação todos os dias da sua vida. Gente, dizem os historiadores, a Bíblia não diz, mas dizem os historiadores que Daniel viveu 90 anos, até os 90 anos de idade, na Babilônia.
Não tem registro de que ele tenha voltado para Israel. Não existem registros que possam confirmar isso, mas existem registros históricos de que ele viveu 90 anos. Durante esses 90 anos, ele serviu 5 reis diferentes, apesar de que passaram alguns outros reis no governo. 5 ele serviu, 3 deles ele serviu como primeiro-ministro, gente. Por quê? Porque depois dos 3 anos de preparação, como disse o texto que nós lemos, depois desses, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém, gente, comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí eles foram separados e escolhidos para servir ao rei. Gente, eles receberam cargos de governo. Daniel foi feito governador. E os seus amigos também assumiram em províncias cargos de autoridade. Pensem vocês, se eles tinham 17, 18 anos, quando eles foram para o treinamento, 3 anos depois, 21 anos, gente. O início da idade adulta. A idade adulta dos judeus é considerada a partir dos 20 anos. Para que sejam mestres, eles precisam ter 30 anos. Por isso Jesus só se levantou, só se revelou como rabi aos 30 anos. Porque precisa passar pelo ensino da palavra e pela experiência, pela prática da palavra. Mas eles com 21 anos foram investidos de autoridade para servir o rei. Aqui diz que o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a eles, fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E o que ele descobriu? Que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os conselheiros do rei. Os magos, os encantadores que aqui cita, e os sábios eram os que aconselhavam o rei. E eles foram tidos como 10 vezes mais. Receberam, nessa outra versão, diz que eles receberam inteligência, que receberam conhecimento. E para Daniel, diz a palavra aqui, foi dado algo além do conhecimento, além do entendimento, além da capacitação intelectual. Daniel recebeu uma capacitação espiritual. Interpretar sonhos e visões de acordo com a orientação do Espírito de Deus. Então, gente, nessa noite, o que eu queria dizer para vocês, a ênfase que eu queria dar hoje, é para o valor da fé, o valor da fidelidade e do posicionamento que decorre de quem tem fé e de quem é fiel. Então vamos pensar aqui juntos, o que é fé? Qual é a definição bíblica de fé? Vamos lá, vamos abrir Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nessa outra versão diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Gente, isto é fé. A fé, Daniel e seus amigos tinham fé na palavra de Deus.
Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que eles esperavam? Que Deus os livrasse. Eles esperavam que Deus iria cuidar deles naquela nação, porque Deus estava no controle daquela situação. Deus os havia levado com um propósito. Eu digo para vocês hoje, gente, ninguém de nós aqui está aqui por acaso. Existe um propósito de Deus, assim como existiu na vida deles. Existe um propósito de Deus para as nossas vidas. E se nós cremos que existe esse propósito, que nós fomos chamados por Ele com o propósito de sermos conformes à imagem do Filho, será que Ele não vai fazer isso? É certo que Ele vai fazer. O que nós precisamos é confiar. Então, primeira definição bíblica: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que a gente não vê. Eles não sabiam qual seria o futuro deles. Eles não sabiam se veriam as suas famílias novamente. Eles não sabiam nada, gente. Mas eles creram que Deus estava cuidando deles. E Deus cuidou. Agora, segundo ponto, a fé é um dom de Deus. Talvez vocês me perguntem, mas como eu vou ter fé? De que maneira? Eu não consigo ter fé, e por nós mesmos nós não conseguimos. Sabe por quê? Efésios, capítulo 2. Vamos lá, vamos olhar, porque é importante que a gente conheça os endereços, gente. Nós precisamos saber dos endereços bíblicos, porque hoje ainda temos o privilégio de podermos abrir a Bíblia com liberdade, e podemos ler, e podemos olhar. Eu não sei por vocês, mas eu preciso ler. Aquilo que eu ouço, eu gravo, mas eu não guardo por tanto tempo quanto aquilo que eu leio e principalmente aquilo que eu escrevo. Então nós precisamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Gente, a fé é um dom de Deus. E aqui eu digo para vocês, a palavra que é usada no grego, no Novo Testamento, para falar, existem duas palavras usadas para falar do dom, de algo que é derramado pelo Espírito, para nos encher com o Espírito de Deus, para termos revelação, para termos entendimento, para termos fortalecimento. São duas palavras, pleiros e pimpleime. As duas significam recebimento do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Só que uma está relacionada com dom. O que é dom? É algo que a gente recebe sem esforço nenhum. É algo que se recebe sem merecimento algum. Então, a fé, ela é um dom de Deus. Deus derrama sobre nós a fé sem que a gente mereça, sem que nós tenhamos feito nada. Agora, outra palavra que eu disse para vocês, diz respeito a fruto. E mais à frente nós vamos ver o fruto. Fé é dom de Deus. Se Deus derrama, então qual é a minha parte? Aí entra o terceiro texto. O apóstolo Paulo escreve na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Vamos lá. Então vamos vendo aqui a sequência. A fé é a certeza, então nós precisamos ter essa certeza das coisas que esperamos, precisamos caminhar estando certos de que Deus está cuidando de nós, de que Ele está abrindo os caminhos, de que Ele está cuidando de cada detalhe das nossas vidas, aquilo que esperamos, aquilo que desejamos. Dez, 17. A fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Outra versão diz que a fé vem pela
pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que a fé é gerada no meu coração? Não é uma mágica, gente. Não é, agora surgiu a fé. Não é isso. Não tem nada a ver com o gênio da garrafa. Não tem nada a ver com isso. A fé é fruto ali. A fé é gerada na medida em que eu vou conhecendo a palavra de Deus. Então, a minha parte para que exista fé no meu coração é ter um relacionamento com a palavra. Porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra viva. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Deus vivo, Ele é a palavra. E é Ele que traz para nós esse dom da fé. Então, nós precisamos ter fé, ter a certeza de que Deus está cuidando de nós, ter a certeza de que aquilo que Ele planejou, não o que nós planejamos, o que Ele planejou para as nossas vidas, a razão da nossa existência, vai acontecer. Isso tudo vai acontecer. Como eu vou saber o que vai acontecer? Conhecendo a palavra de Cristo que me dá essa certeza. Gente, como nós vamos poder nos manter firmes de que vamos conseguir, os que têm filhos pequenos, criar os filhos nesse mundo tão conturbado, com essa educação tão complicada, com esse ensino tão deturpado que a gente vê hoje? Porque nós cremos que se ensinamos os nossos filhos no caminho que devem andar, eles nunca se desviarão dele. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. E se nós pegamos essa palavra por fé, ela vai se cumprir, porque é a vontade de Deus. Se estamos orando pelos nossos familiares, intercedendo para que sejam salvos, podemos confiar, sem dúvida, porque está escrito que a vontade de Deus é que todo homem chegue à salvação e ao pleno conhecimento da verdade. Então não vamos ficar lamuriando, porque eu não vejo acontecer nada nessa pessoa, naquela pessoa. Não, vamos abençoar. A palavra de Deus vai se cumprir na vida daquele que eu amo, na vida daquele com quem eu convivo, na vida daquele para quem eu anunciei a boa nova. É tempo de anunciarmos a boa notícia de que um Salvador já veio, de que Jesus já pagou o preço do nosso pecado, de que Jesus já se fez um de nós e morreu na cruz, pagou o preço, nos trouxe purificação, redenção, vida eterna. É tempo de anunciar com confiança de que o Espírito de Deus que paira sobre nós vai fazer com que esta palavra gere fé no coração. Então, gravem essas palavras. Como é que eu vou ter fé? A partir do ouvir a palavra de Deus. Aqui fala da mensagem, uma mensagem que é pregada. Não é uma mensagem qualquer. Por que nós precisamos estar juntos? O que me motiva a pregar, gente? Essa certeza de que a palavra pregada vai gerar fé no coração. Aqueles que veio com a decisão de receber algo de Deus, vai receber. Amém? Então, também a forma como nós preparamos o nosso coração para estar reunidos tem uma importância. Nós precisamos vir com o desejo, Senhor, eu quero o novo. Por que o novo? Porque a palavra de Deus nos diz que todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova. O Senhor tem algo novo a cada encontro. A cada encontro eu desejo, eu digo, Deus fala comigo, eu quero algo novo. Em qualquer lugar que eu vá onde a palavra de Deus é pregada, eu digo para vocês, eu nunca deixei de receber algo onde a palavra de Deus foi pregada. Porque é a disposição do meu coração. E aí o Senhor derrama o dom da fé. Mas nós vimos que Daniel e seus amigos tinham fé. Porque senão eles não teriam dado os passos que eles deram. De correr o risco de pôr a sua vida em risco, eles tinham fé.
Mas algo mais é necessário para que a gente tenha uma vida de vitória e uma vida de reconhecimento. Qual é? O que precisa? Fidelidade. Fé e fidelidade são duas coisas diferentes, gente. A fidelidade é a expressão da nossa fé através de atos. Foi o que fez Daniel. O que moveu Daniel a pedir para o chefe dos serviçais do rei tirar aquela dieta? O que moveu? É a fidelidade à palavra. Ele tinha fé de que Deus estaria com ele e ele deu o passo. Então, fidelidade, gente, é fruto do Espírito. Então, a fé é dom do Espírito para nós através da palavra e a fidelidade é fruto do Espírito em nós, porque praticamos a palavra. Como que um fruto é gerado? Um fruto não cai do céu. Um fruto é cultivado. Nós precisamos cultivar. E Gálatas 5:22, vamos lá. Nos fala do fruto do Espírito. Vejam que é fruto no singular. Não são frutos, é fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então aqui está a fidelidade. A fidelidade é um fruto que é gerado, cresce de dentro de nós para fora quando nós praticamos a palavra de Deus. Então vocês viram que precisamos conhecer para que exista fé e precisamos praticar para que exista fidelidade. E a prática da palavra é o nosso posicionamento diante da sociedade em que vivemos. Foi o posicionamento de Daniel e os seus 3 amigos naquela época, naquela cultura, e eles deixaram de exercer os cargos para os quais eles foram designados? Não, gente. Eles trabalharam, eles serviram aquele país, eles serviram aquela nação com a inteligência, com a habilidade. Eles trabalharam, mas eles se mantiveram fiéis ao seu Deus. As suas atitudes nunca transgrediram os princípios nos quais eles criam. Por isso foram honrados. Por isso Deus os honrou em primeiro lugar. Então, a palavra de Deus diz assim, que a fé sem obras é morta. E tem pessoas que acham que a obra da fé é fazer caridade, fazer tantas atividades, mas não. Gravem uma coisa, a obra da fé é a obediência à palavra, é a prática da palavra. Aí sim, quando praticamos a palavra, vamos fazer boas ações, vamos ajudar as pessoas, vamos socorrer o faminto, o desabrigado, vamos ajudar as pessoas que necessitam de algum tipo de cuidado, vamos levar coisas boas para as pessoas, porque estamos obedecendo ao mandamento. Quem ama, reparte coisa boa, não é verdade? Se a gente tem uma receita de bolo que a gente gosta, a gente não reparte com alguém? Nós temos a palavra, que é o maná, que é a nossa sustentação, e nós precisamos repartir. Isso é a obediência. Então, a fidelidade, ela é a fé posta em ação. E Deus disse o seguinte, já desde o Antigo Testamento, existem passagens que dizem, o justo viverá por fé. Então, nós que fomos justificados
através do sacrifício de Jesus. Nós que fomos justificados diante de Deus, hoje nós não, o Senhor olha para nós que temos Jesus, Ele vê Jesus em nós. Ele não vê mais os nossos pecados, porque Jesus pagou o preço. Nós somos os justos de Deus. E a palavra diz que o justo viverá por fé. Vamos lá, no texto de Hebreus, mais um texto de Hebreus, no capítulo 10. Esse é um texto muito forte, muito sério, gente, que nós precisamos ter em mente. Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. Podemos ler desde o 36, diz assim: vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aqui é interessante porque essa passagem do justo viverá por fé aparece no Antigo Testamento. Mas aqui no Novo Testamento está o meu justo. Então Deus está dizendo, vocês que são meus, que são filhos, que foram justificados através do sacrifício do meu filho, vocês viverão por fé e não vão retroceder, porque se retrocederem, a minha alma não se agrada em vocês, e o caminho é de perdição. Então, amados, não tem como abandonarmos a nossa fé, porque a nossa fé é a certeza de que quando Jesus voltar estaremos com Ele, é a certeza de que Ele nos guarda até lá, é a certeza de que Ele está conosco independente das circunstâncias que nós enfrentamos. Assim como foi com Daniel, assim como foi com os 3 amigos dele. Gente, como nós sabemos que estamos praticando a fidelidade? Olhando de novo para a vida de Daniel, para o exemplo dele, nós podemos ver o quê? Traços que mostram que eu sou fiel a Deus. Em primeiro lugar, confiança. Eu inspiro confiança. As pessoas que andam comigo podem contar comigo. Deus pode contar comigo. A pessoa que é fiel a Deus, ela é uma pessoa confiável. Tanto por Deus, e aí Deus então entrega na sua mão tarefas. Deus entrega. Por que Deus entrega tarefa de pregar, tarefa de louvar, tarefa de cuidar das crianças, tarefas de servir em tantos trabalhos diferenciados, cuidando de pessoas, visitando pessoas? Por quê? Porque Ele encontrou um coração em quem Ele pode confiar. Deus pôde confiar em Daniel e os 3 amigos para fazer algo naquele mundo que Ele os inseriu. Se nós formos ler todo o livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel foi usado para interpretar sonhos dos reis. Daniel foi usado para mostrar para Nabucodonosor que o seu coração era soberbo. E Nabucodonosor se transformou como num animal quando se deparou com a sua soberba. Mas depois ele reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus supremo. Daniel foi usado também com os outros reis. Se nós lemos, vamos ver ele interpretando sonhos e ele servindo de conselheiro para o rei. Passou por dificuldades? Passaram. Muitas dificuldades, muitas provas da fé, como nós também passamos por provas da fé. Nós temos
Por exemplo, vamos colocar um exemplo bem simples. Nós, o Walter e eu, tivemos dengue agora. Eu fiquei praticamente 4 semanas para conseguir ter as minhas forças que eu tinha antes. Eu poderia ter naquela primeira semana, com dores, com febre, doía, não tinha onde não doesse, com náuseas, vômito. Eu poderia ter dito: Deus, por que estás fazendo isso comigo? O que eu estou fazendo de errado? Mas não, eu sei que o meu Deus, Ele está comigo em toda e qualquer circunstância. Se aprove a Ele me fazer passar por essa circunstância, amém. Eu sei que Ele está comigo. E o que eu fiz foi realmente me entregar. Vocês pensam que é fácil para mim, dentro de tudo que eu tenho vivido nos últimos 35 anos da minha vida, passar 3 semanas sem pregar, sem poder me reunir com as irmãs, sem poder estar com as pessoas que eu amo, sem poder fazer aquilo que eu sei que é tarefa minha de ministrar a palavra, de levar aconselhamento, isto além de todo o cuidado de casa, de família. Não é. Quem me conhece sabe que isso é muito difícil para mim, é muito difícil parar, porque eu amo fazer o que eu faço. Mas ali era o momento de parar, e Deus me mostrou que era tempo de eu me aquietar para que Ele pudesse trabalhar em outras pessoas e levantar as outras pessoas que estão aqui também para servir, porque Ele também está confiando algo para cada um de vocês. E cada um precisa ter a oportunidade de ser usado por Deus. Então, isto é uma situação que eu passei recente, só para dizer para vocês o quanto o Senhor cuida de nós e o quanto nós precisamos confiar que Ele está conosco, mesmo quando a gente não pode entender nada. Amém? Então, gente, confiança. Eu sou confiável, as pessoas podem confiar em mim, as pessoas podem contar comigo, Deus pode contar comigo que eu vou estar aqui pregando quando Ele manda, que eu vou estar disponível às pessoas que me procuram quando elas precisam. Deus pode contar comigo. Segundo ponto, honestidade. Eu sou uma pessoa verdadeira, eu falo a verdade, eu não minto, não engano, não trapaceio, não roubo. Assim foi. Deus sabia que podia confiar em Daniel e nos seus amigos, de que eles iriam cumprir com aquilo que Ele estabeleceu. E aí o rei viu isso, o chefe da cozinha viu que eles iam se manter. Então ele era confiável e honestos. Para Daniel trabalhar para 5 reis diferentes, para ele, como um estrangeiro, ter uma posição equivalente a de um primeiro-ministro. Será que ele era confiável? Será que ele era honesto? É certo que sim, por fidelidade a Deus. Terceiro ponto, integridade. Eu tenho valores morais? Que valores eu tenho? Eu tenho um código de postura, de conduta, de honra. Eu tenho convicções que eu defendo. Eu sou coerente naquilo que eu falo, no que eu vivo e no que eu falo. Isso é integridade. As pessoas que são fiéis a Deus desenvolvem a integridade. Têm a integridade como característica do seu caráter. Por quê? Porque o que está sendo formado em nós é o caráter de Cristo. E o quarto ponto é lealdade. A pessoa que é leal é aquela pessoa que é dedicada e que não abandona o barco nem quando o barco está afundando. Será que eu sou leal às pessoas que Deus colocou ao meu lado? Ou será que eu viro as costas para aquelas pessoas quando elas me desagradam? Daniel foi leal aos seus amigos. Daniel pediu e intercedeu por eles também. Eles estiveram juntos em todo o tempo. Quando Daniel foi para a cova dos leões, quando os seus amigos foram para a fornalha ardente, certamente Daniel estava na retaguarda.
Nós sabemos que Daniel foi perseguido porque ele orava 3 vezes ao dia. Nós sabemos que se armou um complô contra ele porque ele orava ao seu Deus 3 vezes ao dia. Então, os judeus têm o hábito de orar 3 orações, né? De fazer 3 orações de manhã, de tarde e à noite. Então, isso era algo da cultura dele. E ele se manteve fiel mesmo quando era proibido. A fidelidade dele a Deus se manifestou na lealdade dele a Deus e aos amigos. Então, assim nós vemos, isso eu falo para que nós olhemos para nós, não vamos olhar para as outras pessoas. Eu quero olhar para mim, porque eu quero ser encontrado fiel. Porque quando Jesus voltar, o único ponto que ele vai avaliar de nós é fidelidade. Lembra da parábola dos talentos? Servo bom e fiel, fosse encontrado fiel, mesmo no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, nós somos mordomos, somos despenseiros da palavra de Deus, nós somos despenseiros. O que faz um mordomo? O mordomo não é dono, ele administra, ele cuida para o dono. Então, de um mordomo só se espera o quê? Fidelidade, que ele faça aquilo que o dono estabelece. Então, é isso que precisamos avaliar. Se nós estamos sendo mordomos, bons mordomos do que temos recebido. Gente, aqui, as pessoas que têm estado aqui, têm recebido graça sem fim, através de todas as palavras que têm sido ministradas nesse lugar. É muito ensino precioso. O Senhor tem derramado sobre nós muita palavra construtiva de vida, palavras de fortalecimento, rocha, fundamento. O que nós temos feito com isso? Temos espalhado as boas novas, porque nós fomos chamados para espalhar a boa notícia. Qual é a boa notícia? Não precisamos temer, porque temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que deu sua vida por nós. Temos um Deus que se fez homem e que conquistou para nós um lugar lá. Nosso texto de Colossenses. Estamos aonde? Com a nossa vida oculta em Cristo Jesus, lá onde Ele está assentado, nos céus à direita do Pai. Isso Jesus já nos deu. Estamos anunciando isso ou não? Precisamos anunciar. Precisamos ser fiéis ao nosso Deus, através das nossas atitudes. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que sair por aí pregando. Não é isso. A nossa vida tem que falar, assim como a vida deles falou. Gente, Daniel, mesmo vivendo em terra estranha como prisioneiro, que mesmo ele sendo o primeiro-ministro, ele era um prisioneiro, ele era um estrangeiro. Nós estamos nesse mundo também de passagem. Nós também somos peregrinos e forasteiros, porque o que tem destinado para nós é o reino eterno, junto com Jesus, junto com o Deus Pai, com o Espírito Santo para toda a eternidade. Então aqui nós estamos servindo para que tenhamos lá os galardões que o Senhor tem para nos dar. Daniel recebeu, além dos livramentos, né? Ele foi livrado da cova dos leões. Os amigos foram livrados da fornalha ardente. Foram livrados de perseguições. Além disso tudo, Daniel, ele recebeu da parte de Deus revelação sobre os tempos do fim. Eu não sei se todos sabem, mas o livro de Daniel, que aqui eu só dei uma pincelada no início dele, o livro de Daniel, até os dias de hoje, e hoje muito mais do que em muitos outros tempos, é estudado em paralelo com o livro de Apocalipse, para se entender o que está por vir agora nos tempos finais. Daniel lá, ele viveu nos anos 600 antes de Cristo. Lá, ele
antecedeu, pela fidelidade dele a Deus, pelo posicionamento dele de fazer a diferença naquela nação para onde ele foi direcionado. Ele não só foi cuidado por Deus, teve vida longa, teve honra, teve reconhecimento por parte dos homens, mas teve reconhecimento por parte de Deus. Deus lhe confiou a mensagem dos tempos finais. Amados, e nós? Como nós estamos vivendo? Essa não é uma palavra de condenação, é uma palavra de reflexão. Como nós estamos vivendo? Nós temos fé? Eu vejo hoje, diante das circunstâncias que a gente tem vivido, de todas essas enfermidades que têm acontecido, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas apavoradas. É difícil passar por dor, é difícil passar pela insegurança, como passamos da questão do Covid, ou agora essa loucura na nossa cidade, dessa quantidade de casos de dengue, e pessoas até morrendo. Mas se nós cremos que o nosso Deus é Emanuel, Deus conosco, e se nós fazemos a nossa parte de orar a palavra e declarar a palavra, e não entrar em oração somente com um choramingo, nós podemos chorar sim aos pés do Senhor, mas nós precisamos declarar a palavra dele, porque a palavra dele traz à existência as coisas que não existem. Como nós estamos vivendo? Com fé no coração. Agora, vamos ter ano eleitoral. Convido vocês todos a estarem orando pelo Brasil. Orem o Salmo 33. Peguem o Salmo 33 inteiro. 33:12 diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amados, nunca na história do Brasil nós tivemos um chefe da nação que declara que Deus está acima de tudo e de todos. Nunca nós tivemos, mesmo aqui, nessa época, onde eram distribuídas Bíblias, não havia um posicionamento de uma autoridade desta maneira. Então nós temos céus abertos para declararmos a palavra de Deus e chamarmos à existência aquilo que não existe. Então, o que vai acontecer no Brasil vai acontecer à vontade de Deus, e nós temos que declarar isso. Nós temos que a cada dia, peguem lá o Salmo 33 e vejam os textos, ali diz que Deus frustra os desígnios das nações e dos povos, que os reis são frustrados nos seus desígnios, aqueles que se levantam contra a palavra dele, porque os olhos dele estão sobre todos. Não são cavalos, não é a força que vai vencer, é a palavra de Deus que vai vencer. E o posicionamento das nossas autoridades, temos que orar e abençoar pelo nosso presidente, pela sua esposa e tantos outros que fazem parte da liderança, que professam a palavra de Deus. Vamos orar e abençoá-los a cada dia, para que a palavra de Deus se cumpra através da vida deles, na parte que lhes cabe, mas para que se cumpra na nossa nação. Amém? Então não vamos ficar reclamando, falando mal. Tem que haver bastante corrupção mesmo, para a graça se manifestar. Porque aí nós vamos dizer, não foi por causa deste ou daquele, não foi porque este trabalhou bem ou aquele trabalhou mal, não, foi porque a graça de Deus se manifestou, e os que são fiéis a Ele foram instrumentos de libertação. Amém? Então, essa é a nossa postura. Como nós estamos nos posicionando? Vamos cuidar com o que estamos falando. Estamos reclamando, estamos maldizendo, ou estamos declarando a palavra de Deus? Isto é fé, e isto é fidelidade ao nosso Deus, e isto, usando uma palavra atual, é posicionamento. Vamos olhar para as nossas famílias e achar que não tem jeito? Tem, se vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Vamos abençoar os adolescentes que estão crescendo nesse mundo tão conturbado, com tantas informações controvertidas,
com a mente de Cristo. Vamos abençoá-los com a palavra de Deus, crendo que aquilo que falamos da palavra de Deus vai se cumprir, porque Deus é fiel. Amados, nós podemos ser fiéis a Deus, porque Ele é fiel a nós. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 1:20 que em Cristo Jesus nós encontramos o sim e o amém a todas as promessas de Deus. Nós temos Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, mas temos Jesus como nosso amigo, como nosso irmão mais velho. Podemos confiar nele. E aí podemos descansar. Por que a gente pode ter descanso e não tormento? Por que nós podemos ter paz e não ansiedade? Porque confiamos que o nosso Deus é Deus conosco e que a palavra dele vai se cumprir. Amém? Que assim seja. Agora, enquanto vamos ministrar uma palavra, um louvor, esse louvor fala de descanso, esse louvor fala de descansar nos braços do Senhor, porque nos braços dele nós estamos seguros. Vamos nos entregar, cada um faça a sua oração e diz: Senhor, se você não tem fé, diga: Pai, eu não tenho fé porque eu não tenho buscado a tua palavra. O dom da fé não é mágica, gente. O dom da fé vem quando nós nos posicionamos de ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Quando nós nos colocamos, abrimos o coração, a mente e os ouvidos, ouvimos a palavra de Deus. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos entregar esse momento para Ti. Senhor, que cada um de nós possa refletir agora como tem vivido, como se tem vivido com fé ou não, se a sua fé é pequena ou não. A palavra de Deus diz que a fé é como uma semente, ou seja, ela precisa ser cultivada. Como nós cultivamos a fé? Nos expondo a palavra de Deus a cada dia. E quanto mais nós nos expusermos à palavra de Deus, mais nós vamos ser movidos pelo Espírito Santo a praticá-la. E sendo fiéis à palavra, a nossa postura vai ser de filhos de Deus, porque nós temos uma identidade. Nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus. Nós podemos chamar a Deus Pai de Abba. Daniel só conhecia o Deus Altíssimo, o Deus Soberano, o Deus o Senhor dos Exércitos, o Deus que provia, mas ele não conhecia o Pai, porque Jesus ainda não tinha vindo. Nós conhecemos o Pai e temos acesso ao Pai através do único caminho, que é Jesus. Vamos vivenciar isso, meus irmãos, e aí nós podemos descansar e não temer as circunstâncias. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passasse e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços eu me descanso, Pai. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Nos braços de Pai, nosso descanso. Em teus braços é o meu 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 descanso. Pois não há lugar melhor para estar, Senhor, em tua presença, Deus. Porque não há lugar mais seguro do que nos teus braços, Pai. E podemos ter a convicção de que tu nos carrega em teus braços de amor, que mesmo sem merecermos, ó Pai, tu és misericordioso ao ponto de dar seu Filho por nós, e agora estamos aqui seguros. Nada pode abalar nossa fé, nada pode abalar a convicção que temos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. E se eu passar pelo vale, Eu acharei descanso em Ti, Senhor. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O Senhor fala para ti nessa noite que nos braços dele é o descanso. Em meus braços é teu descanso. Em meus braços é teu descanso. Escute o Senhor te dizer. Meu descanso. Em meus braços é o teu descanso. Em meus braços é teu descanso. Em meus braços é teu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos nos aninhar nos teus braços. Assim como uma mãe aninha o seu bebê no seu colo, assim tu nos aninha, assim tu nos recebe. Podemos escutar as batidas do teu coração, dizendo: filho meu, filha minha, você é importante para mim, eu conto com você. Espalha o meu amor, espalha a minha palavra, espalha a minha verdade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Que cada um de nós possa sair revigorado, Senhor, na sua fé, disposto a viver em fidelidade e em posicionamento diante deste mundo, para deixarmos brilhar a Tua luz, para que a Tua glória resplandeça, Senhor, na nossa paz. Assim diz o Senhor para nós, que Ele guardará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia nele. Assim como Daniel, tenhamos um propósito firme, confiando que o nosso Deus é rocha eterna. Amém? O Senhor abençoe a todos nós com uma boa semana, experimentando cada vez mais a sua graça e seu amor. Em nome de Jesus. Amém? Nos encontramos aqui na próxima segunda-feira.